Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Na videoaula de hoje, iremos resolver juntos um problema de uma Olimpíada russa, ok? Vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: sejam A, B e C números reais. Aí ele quer que prove que pelo menos uma das três equações, você tem aqui três equações do segundo grau. Aí ele quer que prove que pelo menos uma dessas três equações possui solução real, ok? Quando ele diz que pelo menos uma das equações possui solução real, significa no mínimo uma. Então pode ser somente uma delas, pode ser apenas duas delas ou as três. Mas o que ele quer que prove é que se o A, o B e o C são números reais, é que pelo menos uma delas vai admitir solução real, ok? Iremos resolver esse problema procedendo da seguinte maneira. Suponha por contradição que nenhuma das equações possui solução real, ou seja, possui raiz real. Ok? Porque ele quer que prove que no mínimo uma delas admite solução real. Então eu vou supor por contradição que nenhuma das três equações dadas possui solução real. Ok? Ora, para uma equação do segundo grau não possuir solução real, o discriminante, isto é, o delta da equação, ele tem que ser negativo. Isso para não possuir raiz real, já que eu optei por fazer o problema supondo por contradição que nenhuma das três equações admite raiz real. Então está aqui a primeira equação. Se ela não possui raiz real, significa que o discriminante dela, vou denominar de delta1, ele é menor do que zero, isto é, ele é negativo. Quando isso acontece, a equação do segundo grau, ela não tem solução real, ok? Aí calculando esse discriminante, a gente sabe que o discriminante é o quê? É o b ao quadrado menos 4ac. O b da equação é a menos b, então vai ficar a menos b elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A da equação é igual a 1, multiplicado pelo C. O C da equação, nesse caso, é B menos C, ok? Aí isso aqui tem que ser menor do que zero. Aí dando uma arrumada nisso, eu não vou abrir esse produto notável, certo? Então eu vou apenas repetir. Ou seja, A menos B elevado ao quadrado. No caso aqui, o menos 4 que multiplica B menos C, eu vou distribuir, ficando menos 4B mais 4C. Isso aqui é menor do que zero. Então, o discriminante da primeira equação, quando eu faço menor do que zero, eu chego a essa desigualdade, ok? Agora vamos fazer o mesmo nas demais equações. Aqui está a segunda, eu estou supondo por contradição que nenhuma delas admite solução real, então o discriminante desta também tem que ser menor do que zero, então delta2 menor que zero. O delta é b ao quadrado menos 4ac, então teremos b menos c elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c dessa equação é c menos a. Isso tudo menor do que zero. Aí vou fazer análogo aqui, tá? Análogo ao delta1. Então eu vou ficar com b menos c elevado ao quadrado, menos 4 multiplicando c dá menos 4c, e menos 4 vezes menos a vai dar mais 4a. Isso tudo menor do que zero, ok? E vamos fazer o mesmo com a terceira equação. Então,
Se eu fizer o mesmo com a terceira equação, eu quero que ela não tenha raiz real, então é só pegar o discriminante, que eu vou chamar de delta3, e fazê-lo menor do que zero, certo? Aí b ao quadrado, b é c menos a, vai ficar c menos a ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, multiplicado pelo c. O c, nesse caso, é a menos b. Aí isso tem que ser menor do que zero. Ora, c menos a ao quadrado eu vou optar por não desenvolver. Menos 4 vezes a dá menos 4a. E menos 4 vezes menos b vai dar mais 4b, menor do que zero. Aí observe agora que, tendo essas desigualdades, essas três desigualdades, eu vou fazer o somatório desses três discriminantes, ok? Observe que se você pegar o delta1, que a gente assumiu que é negativo, somar com delta2, que também é negativo, e somar com delta3, que também é negativo, a soma será negativa, ok? Então, somando os três discriminantes, que a gente admitiu que são negativos, a soma dos três vai dar também um número negativo. Aí, substituindo o delta1, a expressão do delta1 foi a menos b elevado ao quadrado menos 4b mais 4c. A expressão do delta2 foi b menos c ao quadrado menos 4c mais 4a, somado ainda com a expressão do delta3, né? A expressão do delta3 foi essa aqui, ó. C menos a ao quadrado menos 4a mais 4b. Então, como está dito aqui, delta1 mais delta2 mais delta3 é menor do que zero. Aí o delta1 seria até o 4c, seria essa expressãozinha aqui. O delta2 seria essa, mais o delta3, que é esta aqui, ok? Então, a soma dessas três expressões tem que dar menor do que zero. Fazendo as devidas simplificações, observe que vai, após somar os termos semelhantes, vai sobrar a menos b elevado ao quadrado, somado com b menos c também ao quadrado, mais c menos a elevado ao quadrado, ok? Isso tudo menor do que zero. Porque só sobrou essa soma de quadrados? Porque menos 4b, eu somo com mais 4b, dá zero. 4c menos 4c também vai dar zero. E finalmente 4a menos 4a também é zero. Então, quando a gente admitiu que nenhuma das equações do segundo grau dada, certo? Não admite raiz real, certo? Nenhuma delas admite raiz real. Então, o que é que aconteceu? A gente chegou a essa desigualdade aqui. Ou seja, eu tenho uma soma de quadrados de números reais, porque A, B e C são números reais, logo a diferença entre eles também é real. Então, você tem aqui uma soma de quadrados de números reais dando negativo. Isso é impossível, ok? Porque uma soma de quadrados nos reais, uma soma de quadrados dá no mínimo zero. Então é impossível essa soma de 3 quadrados nos reais, ela dá negativa. Então eu tenho, portanto, aqui uma contradição, né? A gente chegou a uma contradição. E por que após toda essa manipulação a gente chegou a uma contradição? Porque lá no início da solução, a gente admitiu que nenhuma das três equações admitia raiz real, certo? Então, se a nossa suposição de que nenhuma delas admite raiz real levou a uma contradição, significa que alguma delas
pelo menos uma delas, como diz lá no enunciado, admite raiz real, tá certo? Então está provado aí que se A, B e C são números reais, pelo menos uma daquelas equações do segundo grau dada admite raiz real. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.